Querido, a mensagem de hoje ela é uma mensagem muito direta, mas para que ela possa ser direta ao seu coração, eu gostaria de ilustrá-la com duas histórias bastante conhecidas. Em algum momento você já ouviu falar da história do sapo? Acho que sim. Quando eu começar a falar, você já vai lembrar dela rapidinho. Dizem que se você pegar e colocar um sapo em um balde fervendo de água, ele pula rapidinho. Mas se você colocar ele ali em água amena, fria, e depois for esquentando gradativamente o calor, o sapo vai se acostumando com a temperatura e ali ele morre cozido. Já ouviu falar dessa história? Eu já. Essa história tem sido aplicada de tantas maneiras, por tantas pessoas, com tantas aplicações. Sem dúvida nenhuma, nós podemos extrair grandes lições dessa história. A história do sapo. Quando é muito quente, foge, mas gradativamente vai se acostumando com o calor até que morre. Muitas vezes isso é aplicado, por exemplo, à questão do pecado. Quando o pecado ele é muito ostensivo, a gente já se retrai e foge dele. Mas Satanás tem suas estratégias, ele vai trabalhando conosco e de maneira muito gradativa ele vai nos levando até o momento em que a gente não se percebe, mas a gente é destruído pelo calor ou pelo pecado. Essa é uma ilustração de tantas que são possíveis dessa mesma história. Agora eu quero falar de uma outra história. Guarda essa história do sapo aqui. Já ouviu falar da história da águia? Talvez você tenha recebido essa história aí pela internet, um PowerPoint feito, alguém mandado, talvez você tenha lido. A história da águia é interessante, talvez um pouquinho menos conhecida, mas também bastante conhecida. Essa história fala que a águia, quando chega mais ou menos aos 40 anos de vida, ela precisa tomar uma grande decisão. E essa decisão é a seguinte: depois de 40 anos, o seu bico já é um pouco flácido, as suas unhas cresceram demais, perderam o vigor, as suas penas já não conseguem produzir tanto aerodinâmica quanto ela deveria para suas caçadas e ela precisa tomar uma decisão aos 40 anos. Ela precisa saber se ela volta para o seu ninho, fica lá reclusa e aí ela com muita dor e esforço arranca as suas unhas, arranca o seu bico, arranca as suas penas e renasce tudo isso depois de 160 dias. E ela então tem uma sobrevida e pode chegar até a 70 anos, ou então ela volta para o mesmo ninho para ali morrer. E então você pode imaginar as aplicações, né? Que todos nós, em algum momento da vida, precisamos nos reciclar, mudar, tomar decisões importantes. Vamos ter sobrevida ou não vamos ter? Está bom do jeito que está ou vamos nos reinventar? É possível isso? Quando é esse momento? Muitas aplicações, sobretudo no meio corporativo. Essa história é bastante conhecida e as pessoas aplicam para muitas coisas. Agora, o que essas duas histórias têm em comum, além de serem bastante conhecidas? A história do sapo, que ferve, a história da água, que precisa tomar uma grande decisão aos 40 anos de vida. Elas têm em comum uma coisa muito importante: nenhuma dessas duas histórias é verídica. Vocês sabem que durante muito tempo essas duas histórias foram levantadas no meio evangélico, católico, no meio corporativo, para ilustrar muitas coisas. E as ilustrações, elas são excelentes, mas elas não são verdadeiras. Um grupo de estudantes de Harvard, depois de estudar ou de analisar essa história do sapo, pensaram algumas coisas. Primeira coisa que eles pensaram: quem seria capaz de fazer tamanha maldade com um sapo? Quem fez isso? Quem jogou um sapo como experiência em uma água fervendo e depois cozinhou esse sapo? Em segundo lugar, eles pensaram assim: será que isso é verdade? Eles fizeram um teste e eles descobriram uma coisa: o sapo pula tanto na água fervendo quando a água está esquentando. Quando ela esquenta mais do que ele acha que ele tem que ficar, ele pula e vai embora. E eles resolveram colocar isso de maneira documentada e isso é um mito que caiu por terra. E a história da águia é a mesma coisa. Uma águia jamais conseguiria sobreviver 160 dias sem o seu bico, sem suas unhas para poder caçar, sem poder se alimentar. Em toda a vasta pesquisa que alguns pesquisadores fizeram a respeito desse tema, chegaram à conclusão de que é um mito. A ilustração é linda, as aplicações também, mas a história não é verdadeira. Já aconteceu alguma coisa semelhante com você? Você acreditar por muito tempo que uma história é verdade e depois você descobrir que essa história não é verdade?
Essas coisas acontecem, por exemplo, você sabe, quando a gente é criança, a gente ouve muitas histórias dos adultos, não é assim? É assim que a gente ouve aqui e ali. Eu me lembro quando eu era pequeno, falando que a mãe do meu avô era alemã. A avó Marta, né, a minha bisavó era alemã. E eu cresci imaginando que eu tinha uma ascendência, né, que eu fazia parte de uma descendência alemã. E um dia desses, conversando com meu pai, perguntei assim, e aí, é verdade que a avó Marta nasceu na Alemanha? Ela falou assim, e meu pai falou assim, isso é lenda. A sua avó Marta nasceu na Finlândia, não tem nada a ver com a Alemanha, nós não temos sangue alemão, poderia ter, sem problema nenhum, mas não temos. Existem coisas na vida que a gente passa a vida acreditando uma coisa e depois a gente descobre que não é. E aí eu pergunto a você, e se você descobrisse que uma crença sua, muito especial, ela é diferente daquilo que você imagina? Por exemplo, estou falando aqui para milhares de pentecostais. E um abraço muito especial aos irmãos da Igreja Assembleia de Deus. Obrigado pelos convites para estar aí nas suas igrejas, pregando, anunciando a palavra de Deus. Imagine que você é um pentecostal da Igreja Quadrangular, você é da Congregação Cristã do Brasil, e você acredita no dom de línguas, e talvez você até tenha recebido o dom de línguas. E aí você vai estudando na Bíblia e você descobre que o dom de línguas não é nada daquilo que você imaginava que era. E aí? Isso é possível, não é possível? Vamos deixar isso de lado, as possibilidades ou não. Mas e se isso acontecesse? Se você descobrisse, passou a vida inteira imaginando que o seu pastor tinha um dom especial de Deus de revelações, e aí um dia você descobre que não era bem assim, como que você iria se portar? Vou dar um outro exemplo. Imagine que você se aproxima de mim e diz assim, oi Ivan, tudo bem? Eu digo, tudo bem? Aí você diz assim, Ivan, você está sujo aqui no seu rosto. Eu olho para você e digo assim, não é possível. Eu não estou sujo no meu rosto porque eu tomei banho hoje de manhã, não peguei nada que pudesse produzir esse tipo de sujeira, logo eu não tenho nenhuma sujeira no rosto. E a pessoa, né, você falava assim, mas Ivan, está sujo teu rosto, não sei o que aconteceu, mas está sujo. E eu falo, não acredito. Aí você vai, pega um espelho, me mostra a sujeira, eu olho no espelho, eu digo assim, não, mesmo assim eu não acredito que está sujo. Aí a minha sinceridade e o meu engano, eles ficam de lado e passa a ser então teimosia. Nós precisamos estar todos nós, você e eu, abertos ao novo, abertos a novas crenças, abertos a refletirmos sobre as coisas, sobretudo no mundo espiritual, qualquer aspecto da vida. É por isso que a gente convida tanto você para estudar a Bíblia, sabe por quê? Porque, infelizmente, existem muitas denominações religiosas que não estimulam seus membros a estudarem a Bíblia, mas Jesus estimulou. Você se lembra disso? João, lá, 5,39, que diz, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus estimulou você a examinar as Escrituras. E aí eu pergunto, será que você tem sido estimulado a isso pelo seu pastor, pelo bispo, pelo missionário? Você pegar a Bíblia e estudar. A gente estimula você a estudar porque Jesus disse que você e eu deveríamos estudar a Bíblia. E quando nós colocamos isso no nosso coração, a nossa mente se abre para o novo. E a Bíblia sempre traz coisas novas para você e para mim. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 7. Você vai encontrar ali a história do dilúvio. Você se lembra? Noé com um espelho, mostrando a realidade do povo por 120 anos. Queridos, 120 anos, Noé mostrando o erro, o pecado, advertindo do juízo, dizendo, explicando, convertam-se, convertam-se. A mesma mensagem que Jonas deu a Nínive. A diferença é que o povo de Nínive se converteu. Mas Noé pregou por 120 anos, 120 anos, 120 anos. O espelho está aqui, vocês estão sujos, 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 mas não acreditaram. Eu imagino que muitos quase acreditaram. Eu imagino que alguns creram e depois deixaram de crer. Algumas pessoas foram abaladas, outras jamais moveram seus sentimentos. Mas no livro de Gênesis, no capítulo 7, no finalzinho do verso 16, diz assim, então o Senhor fechou a porta por fora. Aqui é um limite da graça.
A graça é a última palavra perfeita, mas ela tem limites. A graça de Cristo é universal, mas chega um momento onde se fecha. A porta da graça se fecha. Naquele contexto, naquele momento, a graça para todos aqueles que viveram antes do dilúvio se resumia em uma porta de madeira coberta de betume. E quem fecha essa porta não é nenhum homem, não é Noé. Não são os filhos de Noé, não são as noras de Noé, não é a esposa de Noé. A palavra do Senhor declara que Deus, o Senhor, fechou a porta por fora. E você conhece o resto da história. Quando nós lemos aqui no verso 21 e no verso 22 do mesmo capítulo, pereceram todos os seres viventes que se moviam sobre a terra, tanto de ave como de gado e animais selvagens, e todo réptil que se rasteja sobre a terra, e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia na terra, morreu. Todos morreram. Todos morreram. Sabe o que isso significa dizer? Que existem milhares de pessoas de todas as denominações religiosas, eu estou dizendo todas as denominações e todas as grandes religiões do mundo, pessoas que escolheram permanecer no erro. A pregação foi dada, a verdade do Evangelho eterno foi proclamada por Noé. No entanto, eles escolheram permanecer no erro. Esse não é o seu caso, é? Será que o Espírito Santo está falando com você e você está escolhendo o erro? Deixou a sinceridade de lado, deixou o engano de lado, o espelho está diante de você, você sabe que sua prática é errada, você sabe que você não tem guardado o dia do Senhor, você sabe que tem bebido bebida alcoólica e que isso não procede de Deus, você sabe de algumas coisas erradas que você tem feito e ainda assim você continua praticando quase que num ato de desafio à ordem de Deus. Esse não é o seu caso, é? Eu espero que não. Eu espero que não, e Deus espera que não, mas se for, eu quero dizer que a porta ainda não se fechou, que você ainda pode tomar uma decisão de mudar radicalmente de vida. Segundo exemplo dessa noite, Lucas, agora vamos para o Evangelho, Lucas 23. Aqui nós encontramos uma história bastante conhecida de todos nós, é a história do ladrão que foi crucificado ali ao lado de Cristo. Lucas 23, verso 39 a 43. Veja aqui o que acontece. Lucas 23, 39 a 43 diz: um dos criminosos crucificados o insultava. Insultava quem? A Cristo. Dizendo: se és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Eu acho que o ladrão da cruz representa aqueles que passaram a vida inteira equivocados. Eu tenho certeza que em cada roubo, em cada assalto, se houve ou não algum assassinato, algum latrocínio por parte desse homem, o Espírito Santo o incomodou. Eu fico imaginando que talvez esse ladrão tivesse tentado sair dessa vida inúmeras vezes e não conseguiu. Quantas vezes, talvez, no meio de um assalto, alguns bandidos mais violentos e ele ali tentando controlar a situação. Mas sabem, o Espírito Santo jamais abandona alguém. E eu tenho certeza que o Espírito Santo tocou a vida inteira no coração desse ladrão. Até que nos últimos momentos da sua vida, à beira da morte, ele toma uma decisão. Ele diz: Senhor, por favor, lembre-se de mim. E ali a promessa da vida eterna é dada. Eu te digo hoje uma coisa: você estará comigo no paraíso. Aqueles que viveram antes do dilúvio representam pessoas que viveram no erro, escolheram o erro não por ignorância, mas porque se definiram ao lado do erro. E isso é uma escolha que gera morte, morte eterna. O ladrão na cruz representa aqueles que passaram a vida inteira equivocados, errados, uma vida conturbada, mas que nos últimos instantes da vida tomam uma decisão ao lado de Cristo. Esse é o seu caso?
Talvez você esteja assistindo essa programação no leito de um hospital. Talvez você tenha um diagnóstico terrível na sua saúde. Talvez você esteja tão debilitado pela depressão que você não consegue mais achar graça alguma em viver. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Existe esperança e vida. Até o último segundo de existência, a esperança para cada um de nós. Ele não teve oportunidade de refazer muitas coisas, mas ele conseguiu a salvação em Cristo Jesus. E o terceiro e último grupo que eu gostaria de lembrar a você está no livro de Atos. Atos, no capítulo 9. Aqui é relatada a história da conversão de um homem. Você conhece bem esse homem, Saulo. Saulo era um homem sincero. Ele matava em nome de Deus. Imagina? Matar em nome de Deus, apedrejar em nome de Deus, prender em nome de Deus. Ele fazia isso com a mais profunda sinceridade. Agora eu pergunto, a sinceridade dele tornava o ato dele algo certo? Nunca. Você precisa ter isso claro na sua mente. Sinceridade nunca transformará algo errado em algo certo. Nunca. Nunca. Nós não somos salvos pela sinceridade. Nós somos salvos pela graça de Cristo e não pela sinceridade do coração. Não, mas eu sou sincero, eu faço isso aqui, eu sou sincero, porque eu faço isso aqui com todo o meu coração, com toda a tua alma. Grande coisa. Grande coisa. Querido, Deus, Ele exige de mim e de você que cumpramos as suas ordens, os seus mandamentos, os seus preceitos. A sinceridade, ela serve como base para o cumprimento daquilo que Deus ordena, mas ela sozinha nunca irá transformar o errado em alguma coisa certa. Nunca, nunca. Saulo era sincero, mas ele estava errado. A palavra de Deus diz no verso 1 do capítulo 9 de Atos: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, a autoridade máxima dos judeus no meio religioso, e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Que homem é esse? Pensa num sentimento de ódio, de raiva, de vingança que Saulo tinha. Ele vai, chega até o sumo sacerdote e diz assim: eu quero cartas, porque eu vou atrás, quer homem, quer mulher, sem dó nem piedade. E eu vou atrás deles e eu quero cartas que me deem autoridade para poder arrastar homens e mulheres até aqui em Jerusalém. Eu vou para Damasco, eu vou para onde for, mas eu quero ter essa autoridade porque eu quero destruir essa seita. Eu quero acabar com esse cristianismo. Eu quero destruir, eu quero... Olha o sentimento que esse homem tinha. Ele era um ativista do mal. Veja, ele tinha suas crenças arraigadas. Ele era sincero. Ele era um ativista dessas crenças. Ele queria matar, apedrejar, prender todos aqueles que defendessem a fé em Cristo Jesus como o Messias. Só que aconteceu uma coisa. Ele teve um encontro com Jesus. Esse encontro não foi muito agradável. Ele não conseguiu ficar em pé diante de Jesus. Jesus perguntou: escute, por que você está me perseguindo, Saulo? Mas quem é o Senhor? Eu sou o Cristo, eu sou Jesus a quem você persegue. Pode um indivíduo religioso acreditar ter a verdade e ser um perseguidor de Cristo? A Bíblia diz que sim. Por isso eu e você precisamos ter muita consciência sobre aquilo que nós defendemos. A Bíblia diz assim, que eu e você devemos tomar cuidado com aquilo que defendemos para que aquilo não nos condene. Será que você está defendendo alguma coisa que não é bíblico? Será que você tem alguma crença que não é bíblica? Você pode dizer assim, não. Você pode dizer, não que eu saiba. Ou você já pode estar num estágio dizendo assim, sim. Bom, se você respondeu a segunda resposta, não que eu saiba, então você tem que estudar a Bíblia.
Como é que você está defendendo uma crença se você não sabe se de fato ela é bíblica? Como é que você está empenhando seus valores, seu tempo, sua influência em cima de uma coisa que você não tem certeza? É possível isso? É. Mas não deveria acontecer assim. Agora veja, Saulo tinha convicções muito arraigadas, até que se encontrou com Cristo. E Cristo mudou completamente a vida dele. Ele abandonou família, ele abandonou cargos, ele abandonou a igreja dele, ele abandonou as sinagogas. Já imaginou? Você começar a descobrir verdades na Bíblia e você abandonar a sua igreja, a sua denominação religiosa, que você cresceu nela. Seu pai fazia parte daquela igreja, seu avô ajudou a fundar aquela igreja. Você já imaginou isso? Você ter um encontro com Jesus nos evangelhos e você descobrir que muitas das suas crenças não são bíblicas. Bom, Saulo tinha dois caminhos, né? Saulo poderia dizer assim, não, sabe de uma coisa? Isso aí foi uma alucinação. Eu não vou acreditar nada disso. Mas Saulo era sincero, e quando a pessoa de fato é sincera, ela muda a vida. Ele que tinha dinheiro, fama, poder, status, abriu mão de tudo. E sabe o que ele fez? O verso 18 diz, o finalzinho dele diz assim, levantando-se, ele foi batizado. Saulo batizado, Saulo batizado não. Ninguém poderia imaginar isso, nem Saulo, senão somente Deus. Somente Deus. Eu estou falando para algum incrédulo agora, estou falando para alguém nesse exato momento, que acredita que nunca será um crente. Eu estou falando para alguém que já definiu que nunca irá sair da sua igreja, assim como Saulo nunca imaginou sair da sua. Queridos, nós precisamos de sinceridade para virmos a Bíblia, estudarmos cada passagem bíblica e tomarmos as decisões que precisamos. Último texto da noite, Hebreus 3, verso 15 diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Nesse exato momento existem milhares de pessoas que estão ouvindo essa programação pelas rádios Novo Tempo. Milhares e milhares, centenas de milhares que estão assistindo essa programação pela TV, pela internet, canal aberto, a cabo, canal executivo, tantos meios. Querido, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Precisa. Você sabia que existe um Jesus que está à porta? Você sabia que existe uma porta que você pode passar por ela? Você entende que esse é o momento da sua decisão? Você consegue perceber a solenidade do tempo e do momento que nós estamos vivendo? Querido, Deus não quer que eu e você permaneçamos no erro. Ele quer que eu e você examinemos as Escrituras. E Ele deseja muito, muito que eu e você tenhamos uma vida diferente. Eu não sei quem é você. Não conheço sua crença, não conheço sua denominação religiosa, mas uma coisa eu te digo. Você e eu, amigo, eu e você, temos um compromisso único com a Bíblia. Com nenhuma igreja, nenhuma placa de igreja. Querido, Jesus está à porta, dizendo, não endureça o vosso coração, não endureça o vosso coração. É Jesus dizendo, eu estou abrindo a porta para você passar. Mas é o mesmo Jesus que um dia veio e fechou a porta. A porta que Jesus abre, só Ele pode fechar. Ainda a porta está aberta. Ainda você pode passar por ela. Ainda Jesus está aí conversando com você. Ainda Jesus está aí pertinho de você. Dizendo, filho, abandone essas crenças que não tem nada a ver com aquilo que eu estou ensinando a você. Você quer dizer isso a Jesus? Quer tomar hoje uma decisão? Quer falar, Senhor, até hoje eu tenho muito mais apego a uma denominação religiosa do que a Bíblia. A partir de hoje eu quebro essa maldição. A partir de hoje o meu compromisso é contigo, não é com igreja nenhuma, com pastor nenhum. A partir de hoje o meu compromisso é estudar a Tua Palavra e cumprir integralmente o que ela me disser.
Eu não quero ser como aqueles que viveram antes do dilúvio. Sabe, queridos, o nosso papel aqui na Novo Tempo é mostrar para você um espelho. Alguns se veem limpos, outros se veem sujos. Alguns escolhem a sujeira, outros procuram se limpar. Quem é você? O que você tem feito com a sua vida? É hora de tomarmos uma decisão ao lado de Jesus. O Estevão irá cantar agora. Enquanto ele cantar, eu vou ficar aqui orando por você, para que você tome uma decisão dizendo assim, sabe de uma coisa? A partir de agora é só Jesus na minha vida. Onde Ele me mandar ir, eu vou. O que Ele me mandar fazer, eu irei fazer, porque o meu coração pertencerá integralmente a Ele. Mais uma porta de fora se parece com aquela que fechou, mas o que há por dentro meu olhar não revelou. Vitória ou derrota, o que a vida me guardou. E vou entrando, parece que voltei pra onde tudo começou. Num grande labirinto meu caminho se tornou. Cansado de seguir meu coração eu já estou. Quando Deus abrir eu vou entrar, e ali eu sei que vou me encontrar. E não vou me frustrar, pois Deus só abre as portas de onde Ele está. Atrás da porta existe um sorriso ou uma lágrima que cai, e bem mais preparado dessa porta a gente sai, sem medo de errar porque já sabe aonde vai. Quando Deus abrir eu vou entrar, e ali eu sei que vou me encontrar. E não vou me frustrar, pois Deus só abre as portas de onde Ele está. Quem procura encontrará, e ao bater a porta se abrirá toda porta que Deus abrir pra eu entrar. Será meu lar. Quem procura encontrará, e ao bater a porta se abrirá toda porta que Deus abrir pra eu entrar. Será meu lar. Quando Deus abrir eu vou entrar, e ali eu sei que vou me encontrar. E não vou me frustrar, pois Deus só abre as portas de onde Ele está. E não vou me frustrar, pois Deus só abre as portas de onde Ele está. A porta que Deus abre para eu entrar é o meu lugar.
Será que Deus tem escancarado portas e portões, janelas para você e por você? Será que Deus tem feito isso de maneira tão clara, mas você insiste em fechar os olhos, insiste em virar o rosto? A Bíblia declara: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. O Novo Tempo é uma porta bíblica. Esqueça a denominação religiosa, é uma porta que estende e que oferece a você a Bíblia. Nada mais do que a Bíblia. Somente a Bíblia. Porque é nesse livro que você e eu temos esperança de vida eterna, é nesse livro. Não é em placa de igreja alguma, é aqui dentro. A porta está aqui. Jesus é a própria porta. Ela está aberta, esperando você entrar. O convite é estendido a todos, não importa quão longe você tenha ido. Ninguém pecou tanto, ninguém foi tão longe que não possa receber esse convite. Não importa onde você esteja, em qualquer lugar da sua vida, você pode enxergar essa porta aberta. O convite é estendido a você, amigo. Você precisa mudar de vida. Então feche seus olhos, ore junto comigo e vamos pedir isso ao nosso Senhor. Querido Pai, nós te agradecemos porque Jesus é a própria porta. A porta que se abre para que possamos entrar e fazermos morada nele. Querido Pai, não permita que nenhum de nós se perca em nossas crenças, em nossa teimosia, em nosso orgulho espiritual, mas que humildemente possamos seguir a Tua palavra e cumprirmos a Tua vontade na nossa vida. Ajude-nos, Senhor. O caminho é difícil, estreito, machuca os nossos pés, mas é o único caminho que nos leva para o céu. Queremos trilhá-lo ao seu lado, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.